Nos bastidores aqui, estava discutindo ferozmente com o nosso Mauro Betting. Que jogão! Flamengo e Corinthians chegam em situações absolutamente diferentes. O que vai acontecer, Mauro? Não tenho a menor ideia, mas a gente imagina o corintiano até aquilo que a gente tem visto ou não tem visto no Corinthians. O Luxemburgo, foi sendo do Danilo, foi sendo do Cuca e vinha sendo do Fernando Lázaro. O Corinthians não está bem, né, Vanderlei? E o Flamengo não está como poderia estar. Começo de ano horroroso, mas começa a se acertar com o São Paulo, mesmo na Copa do Brasil não vencido, o Fluminense jogou bem, né? Deve discutir arbitragem, não tem nem o que discutir no Mineirão, até foi pouco por aquilo que o Corinthians não jogou e não quis jogar contra o Galo, que está se recuperando com o Cudê. Então, ainda mais pelo jogo ser no Rio de Janeiro, o Flamengo é bem favorito, assim, diria, tipo, 70% de chance de vitória, 20% de empate e 10% porque é Corinthians, não por aquilo que tem jogado o time do Luxemburgo. Está muito mal e a gente não vê perspectivas no Brasileiro, onde está no Z4, tem que sair dessa situação, que acho que sai. Copa do Brasil está condenado e na Libertadores também tem 2 derrotas pavorosas em casa, deve cair para a Sul-Americana e nem dá para imaginar se o Timão passa também, se cair para a Sul-Americana, para as próximas fases da outra competição sul-americana. O cenário é esse mesmo, né? É verdade que o Flamengo melhorou um pouquinho, melhorou em relação ao que estava, sob o comando do professor Sampaoli, parece que está pegando jeito, né? A torcida já está um pouco mais entusiasmada, porque tem potencial, tem elenco, tem grana, tem torcida para fazer uma boa temporada, sem dúvida. Então, o jogo é isso que o Mauro falou, eu só quero acrescentar algumas coisas. Pega um Flamengo subindo e um Corinthians empipinado, na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com jogos marcados que ele tem pela frente, só tem cachorro grande pela frente. O time não prosperou. Esse jogo recente contra o Atlético Mineiro, o time foi um fracasso, né? Ficou fechado lá, o Roger Guedes e o Yuri jogando de gandulas atrás do Cássio, quase. Quer dizer, esse é o cenário que a gente viu. Então, sem reação, e um técnico quase chegando. Tem experiência? Tem. Todos os problemas vividos pelo Corinthians nos últimos tempos, você pode colocar aquele pacotão. O Luxemburgo conhece todos, já viveu muitos problemas daqueles que acontecem agora na vida do Corinthians. Enfim, tem bagagem, vai fazer milagre. Varinha mágica? Eu não acredito. Ele pediu 10 jogos, já se passaram 5, 6 jogos. Eu acho que é muito pouco tempo para o Corinthians melhorar o que precisa, pelo menos, razoavelmente, para ficar num patamar de, como o Mauro costuma dizer, metade de classificação, metade de tabela na primeira página. Agora, este clássico é uma oportunidade. Vamos admitir que a bola bata no bumbum do Yuri e o Corinthians ganhe por 1-0. Dá uma refrescada. Nisso, o Luxemburgo tem razão. Se surgir uma vitória assim, não importa de que maneira... A arbitragem é ruim, que prejudica o futebol, né? Porque é a favor de um contra o outro. Contra o futebol. A arbitragem ruim pode determinar um jogo. Como, aliás, determinou o empate. Para mim, exatamente na Neoquímica Arena, no Majestoso. Era para o São Paulo ter vencido o Corinthians. É isso. E aí, dá aquele peito estufado que pode melhorar, pode mudar o rumo da história do Corinthians na temporada. É isso, né, Mauro? É por aí, Vanderlei. É muito difícil imaginar um desânimo ou desespero ou tudo isso, a frustração, enfim, irritação muito grande. E acredito da própria direção, que tem seus digitais, da comissão técnica que está chegando agora não está aportando soluções, dos próprios atletas, que devem sempre ser mais cobrados. Quem ganha empate perde é jogador. Mas tem muita coisa errada e há muito tempo no Corinthians. E o Flamengo, mesmo fazendo muita coisa errada, tem muitas soluções técnicas e táticas, tem um banco muito forte, com crédito fora e dentro de campo. Tem o São Paulo que começa a acertar a mão, joga no Maracanã, sabe da rivalidade, que aliás foi muito grande e intensa na temporada passada. O Flamengo passou pelo Corinthians na campanha do Tri da Libertadores, com 2 vitórias. O Corinthians foi muito bem nos 2 empates e quase ganha a Copa do Brasil, mais uma no Maracanã, só perdendo nos pênaltis. Teve o fator Vitor Pereira, que já foi. Aliás, a gente fica imaginando como é que teria sido esse clássico se ainda estivesse o Vitor Pereira. No Maracanã tudo bem, mas no retorno seria na Neoquímica Arena, se chegasse até lá, que não chegou nem para o brasileiro Vitor Pereira, mas enfim, teria toda essa rivalidade, mas um momento muito delicado e sem grandes perspectivas para o Corinthians. E eu não diria que é muito bom no Flamengo, mas em viés de alta. Então assim, para não ficar tão no muro betting, 3-1 para o Flamengo, Vanderlei. É mais ou menos isso, e eu queria dizer só a ressonância, né, desse jogo.
todas as torcidas do Rio de Janeiro, exceto a do Flamengo, torcerão para o Corinthians. Então imagine, assim, milhões de corintianos estarão engrossados pela energia dos arquirrivais do Flamengo no Rio de Janeiro. E o inverso em São Paulo, né? São paulinos, palmeirenses, santistas e os outros estarão irmanados, nasceram na Gávea desde pequenininho, são apaixonados torcedores do Flamengo, porque é assim que funciona a doce rivalidade do futebol. Mauro, um abração para você. Sempre um prazer, Vanderlei. Ótimo. E a equipe de Esportes da PAN vai mostrar... Será que agora vai, Antero? Agora vai, que eu quero dizer é ter a cara do Sampaoli? Como teve no primeiro tempo contra o Fluminense? É o que a gente espera, né? Que sim, que seja isso. Um time, como o Pedro falou, com vários adjetivos, né? Mas, sobretudo, continue a ser ousado, que é isso que o torcedor gosta. Um Flamengo ousado. Tem qualidade para isso? Claro que tem. Já mostrou com jogadores que estão no elenco, alguns mais recentes, outros mais antigos. Mas precisa ser, sobretudo, organizado. É isso que andou faltando para o Flamengo. Organização. Andou com períodos assim de oscilação. Teve a sua última fase de estabilidade no ano passado, justamente com o Dorival, na campanha da Libertadores e da Copa do Brasil. Bom, muita gente criticou até pelo brasileiro, mas no brasileiro já tinha o Palmeiras disparado fazia tempo. E eu acho curioso, né, esse tipo de avaliação. Um técnico não servia, mas tinha acabado de conquistar 2 títulos. Alguém pode falar, sim, mas estamos olhando de uma forma mais longa. Tá, esse assunto que já foi, já passou, o Dorival está agora no São Paulo. Vai ser assunto daqui a pouquinho, não então, pode ser? E o Flamengo fez tentativas, a principal delas com o Vitor Pereira, e agora com o Sampaoli parece que vai se acalmando e encontrando o rumo. O Sampaoli precisa, embora a gente saiba que isso não é muito do temperamento dele, ter aquela definição dos 11, esses são aqueles que, quando tiver um jogo decisivo, eu vou apostar. Depois, com as alterações de praxe, hoje em dia com 5, passa a ser até mais importante o domínio que o técnico tem do elenco. Porque não eram só aquelas 3, muitas vezes, 2 por contusão, mais 1. Não, são 5 que permitem com que o técnico mude a cara do time, mude o jeito dele se comportar num jogo, desde que ele tenha realmente, sabe, noção exata do que os jogadores que ele vai escalar podem lhe oferecer. Fala galera, chega mais um fim.